Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos ter aí um especial de Natal, né não, Jade? A gente tentou colocar um gorro na Jade, mas a Jade simplesmente é maior do que a cabeça dela, né, Jade? Vamos dar ajustada aqui, né? Olha só, Jade, olha lá, Jade, aqui, ó. Aqui, ó, olha! O que a gente te obriga a fazer? A cara de ânimo da Jade, ó. A felicidade estampada na cara dela. Então nós vamos falar sobre o Natal, tá bom? Nós vamos falar sobre o significado do Natal, nós vamos falar sobre os traumas do Natal e tudo mais, sabe? Aquelas coisas que a gente precisava falar aqui, que muita gente falou e a gente que não é besta nem nada também vai falar, né não, Jade? Cara da Jade. Ô, Jade, tá uma cara mais contente, cara, que foi? Então tá bom, aí chegou também o gato de Natal, não é? Aí chegou o gato. Não, menino, sai daí, deixa eu pegar ele lá, senão ele pendura na janela e cai lá embaixo. Vem aqui que você também vai ser o nosso cobaia. Aqui o nosso gato de Natal. Vamos colocar aqui um chapéuzinho aqui no gato de Natal. A cara dele. Ai, meu Deus, que lindo, mãe. Olha só. O gato de Natal. Meu Deus do céu, não quero, né? Vocês acham? Olha só, não dá. Na próxima vez a gente coloca aí um gorrinho que caiba, né, mãe? Isso aqui é gorro de gente, né? De gatinho. Então, vamos aí ao que interessa. Jingle Bells pra você. E bora para mais esse conteúdo. Historicamente, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 12 de dezembro, ok? Ele deve ter nascido mais ou menos na festa dos tabernáculos. Porém, como os romanos estavam oprimindo muitos cristãos, e cristão raiz, que é cristão raiz, não desiste não. Eles acabaram se multiplicando cada vez mais e Roma não teve outra saída que não fosse adotar o cristianismo, e foi o que aconteceu. E aí eles aproveitaram, né, para unir o útil ao agradável, colocando os pagãos e cristãos na mesma, nivelando por igual, ou seja, agradar gregos e troianos, se é que você me entende. E foi isso que aconteceu. Pegaram a festa da Saturnália, que é uma festa, um culto, né, pagão ao deus Saturno, e também a festa do Sol Invicto, que é um culto ao Sol Invencível, e aí colocaram então, fizeram um pacote só, como se Jesus tivesse nascido mesmo no dia 25 de dezembro. E ficou tudo muito bem, obrigado para ele. A Bíblia não ordena e muito menos proíbe explicitamente o Natal. Não existe versículos a respeito disso. As pessoas gostam de caçar alguma coisa que a Bíblia não está dizendo para dizer que é aquilo, que não pode, que não sei o que, tá bom? Então, assim, o princípio bíblico é a intenção no coração da pessoa. Então, assim, a própria Bíblia fala isso. Um faz diferença entre dia e outro julga iguais todos os dias. Então, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Está lá em Romanos 14:5. Ou seja, não é o dia que é santo, mas o que você faz com ele. Então, se a gente for ver todas as coisas que são pagãs, você já sabe que aliança, o que quer dizer. Você vai mais fundo, festa de aniversário, né, bolo, parabéns para você. Os dias da semana, tudo isso, gente, a gente já está envolto nisso. A gente vive neste mundo. Então, querer demonizar as coisas, sabe? Ai, tudo é pagão, minha filha, eu não sei que planeta que você vai viver. Entendeu? Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Se não te contaram isso, eu tô contando aqui pra você. Porém, como cristão deve ver o Natal. Nós temos que ver o Natal como uma festa pagã, demoníaca e não sei o que. Não, existem 3 formas de enxergar o Natal. A primeira delas é o quê? A oportunidade que você tem de adoração. Às vezes a gente não consegue reunir toda a família e naquele momento é um momento que você pode aproveitar para adorar o Senhor. Se você quer passar sozinho também, é um momento de adoração ao Senhor. Usar esse tempo também para lembrar o nascimento de Jesus. Até mesmo pessoas que são, até os ímpios sabem o significado do Natal. Né? Então é um momento de lembrar o nascimento de Jesus, de falar do evangelho, bom para evangelizar também, praticar o amor, o perdão e a generosidade. Olha só, é um momento de perdoar sim, por que não? Não é? É um momento de você fazer uma reflexão acerca das coisas, das mágoas, jogar esse caminhão de porcaria fora que não te serve para nada e começar um renovo. É um momento de renovação, tá? Então, com discernimento espiritual, tá? Transformar o Natal em quê?
Consumismo desenfreado. Compra coisa que você nem tá precisando, mas tem que estar lá comprando, né? Ostentação, né? Fica lá nas redes sociais ostentando uma riqueza, uma condição que às vezes você tá metido em dívida querendo aparecer. Tem gente que faz isso, sabe? Come ovo e arrota peru. É impressionante. Competição. Vazio espiritual. E como evitar que o teu Natal se transforme no Natal da glutonaria, que você come. Gente, é pecado. Eu já vi gente encher o prato no Natal. Sabe aqueles pratos de pedreiro que a pessoa nem consegue comer? Eu posso falar pedreiro, porque minha mãe é pedreiro, tem problema. Então, e aí a pessoa enche aquele pratão. Cara, e a pessoa não dá conta daquilo. Vai metade dessa ceia todinha pro lixo. Tem tanta gente passando necessidade. Então, jogar comida fora, meus queridos, é pecado. É muito mais pecado que uma árvore de Natal, acredite. E aí também, o que acontece? É o momento de você fazer uma introspecção. O que é isso? Introspecção é pensar como é que foi a tua caminhada como cristão, que estamos falando aqui para cristãos, ok? E como que foi a tua caminhada com Cristo? Você não teve tempo para Cristo? Você estava muito ocupado? Jesus, espera aí que eu já vou. Como é que foi a tua caminhada com Jesus, né? E o Cristo... Você tem que pensar assim, Cristo, ele está no centro do meu Natal, realmente? Ou só as luzes, presentes e comida, tá? Eu sei que tem essa história de Papai Noel, criança gosta. Eu não criei meu filho acreditando em Papai Noel, honestamente. Mas, assim, eu sei que há pais e mães que fazem isso e tudo bem, tá certo. Mas, assim, qual que é a do Natal, afinal de contas, né? Quem é o principal homenageado desse Natal? É o Papai Noel, é Cristo, né? Então, eu sempre falei pro meu filho, e eu digo isso até hoje, ele sabe, tudo que a gente tem, tudo que a gente é Cristo quem nos deu. É Deus quem nos dá, tá? Não é Papai Noel, é só um negocinho aí que inventaram e tal. Mas não é, entende isso? Apenas para que vendesse, porque Jesus ficaria estranho, né? Você querer que Jesus vendesse brinquedo, Jesus vendesse sei lá o quê, ficar estranho. Então arrumaram aí esse velhinho para fazer como se fosse um vozinho dando presente para as pessoas. E aí tem uma história aí, parece que é de São Nicolau e bororó. Mas o centro do Natal da gente, qual que é? Cristo, é relembrar esse momento tão emblemático, né? E assim, a árvore de Natal é idolatria? A Bíblia condena sim a adoração, tá? Mas não ao objeto em si. Tá ok? Um objeto só se torna idolatria quando ele rouba o lugar de Deus no coração. Então, a árvore de Natal, ela não é idolatria. Até porque, gente, eu vou ser bem honesta, o pinheiro, ele tá na natureza. Tá ok? Existem hoje em dia essas árvores artificiais, mas também tem as árvores tradicionais, que são os pinheiros. Aí eu escutei, gente, uma moça falando o seguinte, eu não tenho árvore de Natal porque ela lembra o formato de Nossa Senhora, entendeu? Então eu não quero a árvore. Olha a cabeça da pessoa, onde é que foi parar, gente? E a gente vai falar sobre isso. O que tem a ver uma coisa? O formato do pinheiro sempre foi aquele. Não tem pinheiro redondo, pinheiro quadrado, você entendeu? O formato do pinheiro é aquele. E tem gente que vê a árvore de Natal, sabe como? Um monstro com 4 braços e todas as bolinhas de Natal são cabecinhas de criança. A pessoa pira na batata, gente. Pra que isso? Então, são pessoas que muitas vezes, tá, foram oprimidas religiosamente. Então, a árvore passa a ser um símbolo da opressão dela. Ela vai jogar toda a frustração dela lá na coitada da árvore de Natal. Por quê? Porque eles cresceram em ambientes rígidos, ambientes traumáticos, ouviram vozes dizendo o seguinte, isso é paganismo, é coisa do diabo, Deus odeia isso, mas tu canta parabéns pra você quando faz aniversário, põe a velhinha lá. Então vamos parar de ser hipócrita, né, gente? Vamos parar com isso. Para com isso, tá feio já. Então o cérebro associa o objeto ao medo. A pessoa fica com tanto medo que ela começa a ver um monstro de 20 pernas, 30 braços, 40 olhos e não tem nada a ver, né? A árvore deixa de ser um enfeite e vira o inimigo espiritual dela. Na mente da pessoa, o diabo está escondido ali na árvore de Natal, né? Não é superstição, é programação mental que aquela pessoa tem. Ela já se programou para isso. E Provérbios diz o seguinte, 29 e 25, o temor do homem arma laços. Traumas escondidos podem projetar em símbolos, ok? Então, quando alguém sofreu uma rejeição, tá? Um abuso espiritual, uma humilhação, um controle religioso, tá? E o cérebro, ele passa a funcionar naquele modo, sabe? Alerta, ele fica em alerta. Então, qualquer objeto vai representar essa dor, vai causar na pessoa um gatilho mental,
Tá? Tem muita gente que tem vários gatilhos justamente nas festas de final de ano. E muitos psicólogos acabam atendendo, e eu vi uma psicóloga falando isso, né? Pessoas altamente traumatizadas por conta de Natal, porque elas tiveram um Natal ruim, todos os natais agora são ruins para ela. Então a árvore vira um monstro mesmo. Por quê? Porque tem gente que vê na festa de Natal a hipocrisia, a falsidade, o sorriso forçado, a solidão, né? Tem muita gente comemorando e ela não, né? O trauma, ele não grita com palavras, mas ele grita com imagens. Qualquer coisinha, um cheiro, qualquer coisa vira um gatilho para aquela pessoa. Então, algumas pessoas têm hipersensibilidade espiritual, elas espiritualizam demais as coisas, tá? Então, tudo para ela, o que é? Parece falso, é idolatria. E o subconsciente dessa pessoa, ela acaba criando imagens fortes como um monstro. Olha que tristeza. Então, a base bíblica que costumam confundir as pessoas está lá em Jeremias. Depois você vai lá, 10, do 2 ao 4. Onde fala que cortar uma árvore e enfeitá-la, mas o texto fala de ídolos de madeira. Então, são pessoas que, não é que vai pegar a árvore e vai enfeitar a árvore. Eles vão cortar essa madeira, vão fazer ídolos, e aí eles vão pintar e vão enfeitar essa madeira. Tá ok? Então, não tem nada a ver com árvore de Natal. E mesmo assim, na mente de quem já está machucado, esse símbolo vai virar uma ameaça e aquela coisa. Então, não é a maldade, é a dor da pessoa, tá? É a dor. Então, quem vê a árvore como um monstro, geralmente não é rebelde, mas é alguém que foi ferido, né, religiosamente, com muita dureza, se sentiu excluído, teve a fé usada como uma arma, enfim, a árvore vira um monstro, porque a dor nunca foi curada. Então, mais importante, o verdadeiro problema não é a árvore, mas o que ela desperta dentro da pessoa, né? Então, Jesus, ele não zomba. Jesus jamais vai te confrontar porque você não quer participar do Natal, porque você não gosta de presépio, você não gosta de nada, você quer ficar na sua casa, quer comer só arroz e feijão, vai ser um dia como outro qualquer. Não, ele vai entender você, porque ele vai querer te curar com amor. E não com repreensão, com ameaça, com vídeos assim assustadores, que vão fazer com que as pessoas acabem, sabe, demonizando uma festa, né? Isso é triste. Então, vamos ver aqui o real significado do Natal comigo? Então, o silêncio que deu à luz à esperança. Então, naquela noite, o mundo não tinha luzes coloridas, nem árvores enfeitadas, nem mesas fartas. Havia silêncio e uma estrela. O céu parecia comum, mas o invisível estava em guerra. Enquanto reis dormiam em palácios e homens se perdiam em suas rotinas, Deus escolheu um estábulo, um lugar simples, um cheiro forte, um silêncio profundo, e ali, onde ninguém esperava nada, nascia tudo. Não foi o nascimento para ser fotografado, foi o nascimento para ser adorado. O Filho de Deus não veio envolto em ouro, mas em palha. Não foi colocado em berço de rei, mas em uma manjedoura. Ele não chegou com trombetas, mas com o choro frágil de um bebê desprotegido, que carregava o destino do mundo nos braços de uma jovem mãe. O Natal é sobre Deus entrando na nossa bagunça, sem nojo do nosso caos, sem medo das nossas feridas. Enquanto o mundo disputa promoções, o céu oferece redenção. Enquanto vitrines brilham, a manjedoura permanece silenciosa e viva. Muitos celebram a data, poucos celebram o nome. Mas o verdadeiro Natal não mora nas vitrines, mora em corações quebrantados. Ele não nasceu em árvores iluminadas, mas em almas que se rendem. Jesus não veio para enfeites, veio para a salvação, veio para ser um divisor da história ao meio, antes e depois de Cristo. Temos isso. E toda vez que um coração se curva, é Natal de novo, não é? Então, assim, vamos fazer aqui uma oração. Senhor, tira de nós o Natal vazio, barulhento e superficial. Há corações que não sorriem nessa época. Ensina-nos a amar o silêncio santo da tua presença. Cristo não seja apenas um nome nas músicas, mas o Rei nos nossos corações. Que a estrela nos guie. Visita quem se esconde. Acolhe quem se cala, abraça quem não consegue, entra em casas silenciosas, sente-se ao lado de quem perdeu alguém e transforma a dor em esperança. Então, meus queridos, nem todos sorriem no Natal, nem todo coração se aquece com as luzes, músicas e mesas cheias. Para muitos, o Natal não é perfume de canela, mas cheiro de ausência, cadeiras vazias, nomes que não serão mais chamados, pratos que não são servidos, memórias que sangram em silêncio.
Enquanto alguns celebram, outros vão se fechar. Mas não que sejam ingratos, mas por proteção. Eles colocaram uma capa de proteção. Há pessoas que não suportam ouvir noite feliz. Fogem da festa não porque não amam, mas porque aquilo dói nelas. Pais que se foram, filhos que não voltam, amores que partiram, sonhos que morreram. Então essas pessoas se escondem, apagam a luz, não da casa, mas do coração. Criam muralhas, ficam e fecham as suas portas, não para ferir, mas para não sangrar diante dos outros. Mas foi exatamente nesta noite que Jesus nasceu, num ambiente de rejeição, improviso e desconforto, numa família que não tinha lugar, um casal cansado, um mundo que não estava pronto para ele. O Natal não é para quem está bem, mas também é para quem está quebrado. Jesus, esse Natal é para os que estão tristes. É o significado do Natal, é ser abraçado pelo Pai. Cristo não veio para mesas perfeitas, mas para corações em ruínas. Ele não tem medo do silêncio, da sua dor. Ele não precisa das festas, ele quer a sua verdade. E se você não gosta do Natal, Deus te ama do mesmo jeito. Tá bom? Se você se fecha, ele continua batendo de mansinho na tua porta. Se você sente que não pertence às celebrações, lembre-se, o primeiro Natal foi solitário, deslocado e simples. O Natal mais verdadeiro não seja o barulho das festas, mas o sussurro de um Deus que diz: eu nasci para ficar com você, nisso eu tô aqui para você. Tá bem? E é esse Deus que merece ser comemorado. Então, isso é o mais importante. Não há nada de errado nas festas, não há nada de errado na reunião de pessoas, nada está errado e também não tem nada errado na pessoa que quer ficar na dela, que nesse dia ela está a fim de, sei lá, mas não deixa de comemorar. Isso que eu estou convidando você, comemore. Lembre-se de Jesus. E você que está aí na festa, na comilança, não esquece aquele momento para se lembrar de Jesus, tá? Não esqueça. Isso sim é o errado, você não lembrar, né, entre aspas, do aniversariante. E aí? Como é que fica? Então, é isso que eu quero dizer. Se você quer montar sua árvore de Natal, monte sem culpa nenhuma. Você quer fazer o seu presépio, faça sem culpa nenhuma. Você vai fazer uma festa de arromba, boa sorte pra você. Não sei quem é que vai limpar essa bagunça depois, mas tá tudo certo, entendeu? Se você quer ficar sozinho, quer ficar aí com o seu amor, fique com o seu amor, vocês dois. Tá? O importante é estar em paz, tá? Os meus natais, nem todos eles foram em paz. Eu vim de uma família disfuncional, de uma família que no Natal meu pai fazia questão de estragar tudo, entende? E a gente ia dormir na rua, porque meu pai apontava um 38 pra minha cara e pra cara da minha mãe. Isso era triste. E muitas pessoas, às vezes, viam a gente sentada, dormindo na porta de casa, elas se compadeciam, elas convidavam, sabe? Para vir comer alguma coisa. Às vezes a gente era tão pobre que não tinha um panetone direito para comer. As pessoas vinham, traziam. Minha mãe era costureira. Às vezes as pessoas me davam brinquedos, sabe? Isso é ser solidário no Natal também. Seja solidário com aqueles que não têm condições. Reserva aí um pratinho da sua ceia, de repente, e leva para uma pessoa que está ali na rua, que às vezes não tem nada para comer naquele dia. Separa, de repente, uma roupa que nem te serve mais e leva aí, talvez, para uma instituição, algum lugar que vá destinar essa roupa para quem precisa. Há aqueles também que se dispõem no Natal a fazer o quê? A estarem, né, junto com as igrejas, oferecendo uma ceia para as pessoas que estão em situação de rua. Então, cada um pode fazer o seu Natal da maneira que quiser e tá tudo certo. O que importa é a real intenção do seu coração. E eu tenho plena certeza que o seu coração é cheio de amor, cheio de muito amor, que é o que Cristo espera de nós, tá? Não vamos pegar o Natal para ficar criticando a roupa do parente, o parente que não tá ali, porque normalmente quando o parente não tá, os outros descem a lenha, né? Não vamos fazer isso, entristece a Deus. Muito pelo contrário, né? Então, visite os doentes, visite aqueles que... Eu já passei natais em que a minha mãe esteve internada numa UTI e eu não tive Natal, não tive Ano Novo e não tive aniversário, porque meu aniversário é bem em janeiro, né? E minha mãe falece, então, lá pelo dia 24, 25 de janeiro. Então foi muito traumático, eu não tive nada disso. Foi Natal medonho, então tem muita gente que às vezes está passando esse Natal desse jeito. Então, sabe, talvez seja o momento de você que é parente, estar revezando um pouco, deixando aquela pessoa, vai para casa, vai lá, toma um banho, come alguma coisa, eu vou ficar, eu tô aqui para você. Você entende essas coisas? Isso é o verdadeiro Natal. O espírito de Natal é esse, gente, tá? Verdadeiro, porque Deus está ali.
Deus está para aquele que está encarcerado, Deus está para aquele que está sozinho, que está deprimido, Deus está para todos, porque ele veio não para os sãos, mas para os que precisam, para os que estão doentes, tá bom? Então é isso, não fica aí criticando o Natal de ninguém, porque não pate, é porque nem hot, é porque sei lá o quê. Deixa, né? Como diz o português, né? Gente, para com essas coisas. Aff, né? Vamos deixar. Você acredita nisso? Tá bom pra você, tá feliz assim, tá tudo certo. Não estraga o Natal dos outros, tá bom? Vamos ter, assim, empatia também, até com os que, né? Ficam mal-humorados no Natal. Então, assim, gente, deixo para vocês um forte abraço. Desejo a todos um feliz Natal, uma feliz Ano Novo também, tá ok? E que nesse ano a gente faça aquele balanço para ver aonde a gente pode melhorar, né? Aonde a gente pode estar mais em comunhão com Deus, porque isso é o Natal. E se você também vai passar o seu Natal aí no secreto com Deus, tá tudo muito bem. Obrigado. E é isso que interessa, gente. Sejam muito, mas muito felizes, tá ok? Porque Deus ama vocês de todo o coração. A gente já sabe que vai ter, né? Todo mundo sabe que na vida vamos ter aflições, mas nós não precisamos, né? Ficar refém disso. Pelo contrário, Deus fala que nós vamos vencer as nossas aflições. Esse momento que é difícil, que talvez vai passar. Porque o meu passou, eu já tive tantos momentos. E depois que eu conheci Jesus Cristo, gente, ai, que... Foi um bálsamo na minha vida, né? Porque eu sei que existe alguém que me ama e cuida de mim. Isso para mim é muito especial, muito especial. Vai passear, vai curtir, viva, porque o grande presente que Deus nos deu foi o quê? A nossa salvação, né? Esse presente é o melhor de todos, ok? Então até a próxima, se Deus permitir. Ótimas festas para vocês, tchau!